É o amor que faz uma pessoa herdar a vida eterna. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Mais à frente nós vamos ver que o Senhor, ele não muda a lei, mas ele acrescenta. Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como Deus te amou. Ele quer elevar o amor do homem. Mas a princípio a lei deixa bem clara: amarás a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o homem tem um tipo de amor, tem um nível de amor, e esse amor deve primeiro ser ao Senhor e depois ao próximo. Mas no final nós sabemos que vai mudar. O Senhor vai acrescentar uma nova lei. Ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que você ame o seu próximo como Deus te amou. Ou seja, de um amor humano para um amor divino. O amor de Deus, o amor divino é sacrificial. Porque Jesus, ele vai para a cruz e ele vai entregar a sua vida. E não existe amor maior do que um amigo entregar a sua vida por outro. Mas nós temos um entendimento sobre amor. Nós podemos falar aqui sobre vários tipos de amor. Amor na família, amor social, amor sexual, amor religioso, o amor humano. Mas o Senhor, ele está falando de um outro tipo de amor. Ele sabe muito bem o texto, ele já ensinou muitas vezes sobre isso, só que ele vai continuar falando com Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, eu sei que tem que amar a Deus e o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Já percebeu que tem pessoas que, ao invés de buscarem um jeito, buscam 1000 justificativas? É esse doutor da lei. Ele está buscando uma justificativa para amar algumas pessoas e odiar outras. Mas Jesus, ele desceu do Sermão da Montanha, ele ensinou e ele praticou, e ele está tirando uma dúvida? Não, ele está tirando uma armadilha do caminho. Ele ensinou: ore pelos seus inimigos. Ou seja, há inimigos. Mas o nosso propósito é amar e orar pelos inimigos. Não é andar com eles e muito menos cair nas armadilhas que eles colocam no caminho. Mas o Senhor, ele ensinou a amar e a orar pelos inimigos. E quando ele desce do Sermão da Montanha, o primeiro pedido que tem é de um inimigo, um centurião romano. Basta uma palavra e o meu servo, o meu escravo, será livre da morte. Jesus, ele ensinou a amar e a orar, e ele praticou. Agora, vem um doutor, um mestre, um rabi, e ele sabe que ele deve amar e orar, mas ele quer se justificar. Ele quer justificar, mas como assim amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou seja, o meu amor deve se estender até onde? Quem deve receber o meu amor e quem não? (28) Quando ele fala sobre amar a Deus e o próximo, 28, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Se não fizer, morrerá. Mas se fizer, viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo,
disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Diga comigo, e quem é o meu próximo? Olha para o lado e pergunta para a pessoa que está do teu lado: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus vai contar aqui uma parábola, e é uma das parábolas mais conhecidas, e ela vai ficar muito conhecida porque fala de um samaritano, e os samaritanos, eles eram vistos com maus olhos, eles eram discriminados pelos judeus. Eles eram considerados, os samaritanos, como uma mistura, impuros, como porcos. Tanto é que, em certa ocasião, usaram essa palavra para atacar Jesus. E vão chamar Jesus de samaritano. Impuro. Seu impuro, seu pecador, seu imundo, seu porco. É isso que eles estavam querendo dizer. E aqui Jesus vai pegar um povo que é discriminado, que é atacado, e vai tornar este povo bom com uma única palavra, uma parábola. E a partir daí, os samaritanos não serão mais conhecidos como uma mistura, impuros ou porcos, mas serão conhecidos como os bons samaritanos. O Senhor não está olhando a sua religiosidade, a nossa religiosidade. O Senhor está olhando o nosso coração. Enquanto nós olhamos a religiosidade, o exterior, a aparência, a vestimenta, o Senhor está olhando o coração. Ele olha para o coração e ele escolhe pelo coração. E ele vai falar sobre o bom samaritano. É uma resposta nas entrelinhas para quem é inteligente, para aqueles mestres e rabis que atacaram Jesus e disseram que ele era impuro, que ele era fruto de um casamento impuro, que ele era impuro, que ele era pecador, que ele era um porco, que ele era uma pessoa possuída por demônios. É uma resposta nas entrelinhas para aquelas conversas que tiveram em suas casas, em volta da mesa. Era uma resposta nas entrelinhas mais direta, uma revelação do coração do homem. Deus é perito em fazer isso. Deus é perito em responder e mostrar que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e que Ele é justo, e que ninguém pode fugir do seu julgamento. Como vimos nas mensagens anteriores sobre as 3 cidades em que Jesus diz: ai, ele faz um lamento com muita dor e um anúncio profético. Ainda há um anúncio profético sobre essa nação. E nós precisamos estar atentos. 28, ele disse: lhe respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, primeiro você precisa subir para depois descer. Moisés subiu o monte, e quando ele desceu, houve desgraça. Jesus subiu o monte, e quando ele desceu, ele praticou o que ele ensinou. Ele é a prática viva do Sermão da Montanha. Moisés subiu, e quando desceu, quebrou as tábuas da lei. Porque o povo dizia: cadê Moisés? Nós não temos líderes. Cadê o nosso Deus? Josué ouviu o barulho e disse: é barulho de guerra. Moisés disse: não, é barulho de festa, de idolatria, porque o Senhor me falou. O que importa no mundo espiritual não é o que você acha e a sua experiência. Não é porque você é um homem de guerra e você ouve barulho e você diz: é tempo de guerra. Não,
Moisés disse: não é barulho de guerra, é barulho de festa, de idolatria. E eu sei porque o Senhor me falou, me revelou. Moisés desce e quebra as tábuas da lei, representando o homem, e que Moisés é homem, e que o homem quebrou a lei e a aliança com Deus. Por quê? Porque Moisés demorou, porque eles querem uma justificativa para fazerem uma festa, porque eles querem adorar outros deuses, porque eles querem comer e beber e satisfazer o seu ventre. Como o apóstolo diz, muitos fizeram do seu ventre o seu Deus. Mas Jesus, ele subiu o monte, desceu com um sermão vivo, não quebrou o sermão e praticou e nos ensinou, e dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus. Eu não quebro a lei. Eu prego, eu recebo do meu Pai, e eu pratico, eu amo e eu oro. Eu mudo a vida das pessoas. Deus está demorando. Deus está demorando em responder. Parece que Deus não ouve. Parece que Deus não responde. Parece que você não tem líder. Está fazendo festa? Está levantando os seus deuses? Está quebrando a lei? Ou Deus habita em você e você ama a Deus e ama o seu próximo? Como é que você está vivendo? Como é que o povo brasileiro está vivendo? 30, e respondeu Jesus, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém. Você vai sair daqui hoje, como é que você vai sair daqui hoje? Quebrando princípios? Ou amando a Deus e o seu próximo? Porque subir a Jerusalém, todos eles subiram. O sacerdote subiu, o levita subiu, o samaritano subiu. Todos subiram a Jerusalém, ao templo, e todos desceram. O que importa não é como você veio, mas é como você vai descer daqui. É isso que importa. O que importa é o que nós vamos fazer depois desse culto. Se nós vamos quebrar as tábuas, ou se nós vamos ser a palavra de Deus escrita em nosso coração. É isso que importa. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Aquele caminho era muito frequentado, muito conhecido, um caminho que, para subir a altitude de 1.000 metros, 27 quilômetros. Um caminho extremamente sinuoso, perigoso, com muitas armadilhas no caminho. Jesus está dando uma direta para aquele mestre da lei: você se levantou para me tentar, e a palavra no original é colocar uma armadilha diante de mim, mas o caminho que você está descendo, há muitas armadilhas no caminho que você desce. Muitas pessoas querem armar uma tentação, uma emboscada, uma armadilha. Esse rabi armando uma armadilha para Jesus cair. Jesus traz uma parábola dizendo: o caminho que você desce tem muitas armadilhas. E o que eu posso dizer para você, porque eu estou no mesmo caminho: se não for ao Senhor. Há muitas pessoas más, como você, mestre da lei, rabi. Há muitos salteadores. Há muitas pessoas más, perversas. O homem é mau, o homem é maligno. E em cada curva, você pode ser apanhado por um deles. Se não for ao Senhor, nos livrando e nos guardando. A palavra diz que o dia mau vem para todos. E o problema não é chegar o dia mau. O problema é nós não termos a luz do mundo e nós não sermos nem luz e nem sal para este mundo.
Mas a cada virada de dia, a cada esquina, nesse caminho que nós estamos, há muitas armadilhas. Muitas, muitas. E Jesus deixa bem claro, pelo caminho que você vai, há muitas armadilhas, como essa que você está fazendo. E um homem caiu em uma armadilha. Pegaram ele, arrancaram as suas roupas, o envergonharam, o abusaram e o deixaram como semi-morto. Eu não sei se você já passou por isso, mas há muitas armadilhas. Há muitas armadilhas. E não tem como. O inimigo, ele é acusador e tentador. Há muitas tentações, há muitas armadilhas. Acredito que não tem como o ser humano passar por essa vida, percorrer esse caminho, sem cair em uma tentação, em uma armadilha do inimigo. Foi um certo homem que descia Jericó, mas poderia ser esse doutor da lei, poderia ser um sacerdote, poderia ser um levita, poderia ser você. É isso que o Senhor está dizendo nessa parábola. E respondendo, versículo 30, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Não tem coisa pior do que cair na mão do homem. Quando Davi comete pecado, um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecado, o profeta chega diante dele e diz, esse pecador é você. Porque ele vivia como se nunca tivesse cometido um pecado. Quantos pecados nós queremos colocar debaixo do tapete? Esse é o homem segundo o coração de Deus. Ele peca, comete adultério, limpa a sua boca como se nada tivesse feito. Coloca o pecado debaixo do tapete, mas o profeta vem com uma parábola e diz, este homem pecador, perverso, homicida, é você. E ele cai em si. E o profeta traz a sentença. Assim, ó, escolhe o seu castigo, a sua punição. Perseguição, cair nas mãos do inimigo, fome, praga. E Davi diz, o meu castigo, eu escolho cair nas mãos do Senhor. Porque por mais que vai doer, primeiro, ele é justo. Ele nunca vai passar do limite. Ele vai me castigar. Eu vou pagar o salário do pecado. Mas ele é justo, juiz, e ele também é pai. Quantas pessoas têm a oportunidade, como nós, de estarmos aqui, de nos arrependermos, tirarmos os pecados debaixo do tapete, ao invés de limparmos a boca, purificarmos os lábios e dizermos, Senhor, só eu pequei. E cairmos nas mãos do Senhor. Mas não, muitos não conseguem abrir a sua boca e se arrepender. Muitos não conseguem confessar os seus pecados e serem perdoados. E acabam caindo nas mãos de pessoas más. Nós estamos aqui para nos arrependermos hoje. É uma manhã de arrependimento, de lamento, de dor. É uma manhã de dizermos, eu pequei. Não é uma manhã de nos justificarmos. O Senhor não está olhando se você é pontual ou não. O Senhor não está olhando as nossas vestes. O Senhor está olhando o nosso coração. É isso que o Senhor está olhando. É isso que o Senhor está olhando. Se nós queremos viver uma religiosidade, não, Moisés, sobe você o monte, Deus fala com você e você fala com a gente. Não, Moisés, enquanto você some, desaparece,
e a gente se sente abandonado, a gente cai na idolatria. Não, não. Eu satisfaço a minha carne, o meu Deus, o meu ventre. Ou nós estamos quebrando princípios, ou nós somos cartas vivas de Deus. E essa carta para a humanidade é: Deus amou o mundo de tal maneira, por isso enviou o seu Filho, por isso nos enviou. Nós estamos aqui para nos arrependermos nessa manhã. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Essa palavra aqui, e ocasionalmente, ela é, sabe, uma boa tradução seria assim: e uma jesucidência. Ou seja, o sacerdote estava ali, naquele caminho, não era por acaso. Era uma jesucidência. Era Deus guiando o caminho do sacerdote, para o sacerdote ser a resposta de Deus para aquele homem que estava semi-morto. Ocasionalmente, não foi por um acaso. Era plano de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele fez a coisa pior e mais perigosa. Imagine que você está descendo uma serra perigosa. E você está descendo com o seu carro. E a estrada é perigosa. 1000 de altitude. 27 quilômetros em que você não consegue enxergar nada. As curvas. E aí você vê alguém caído. E aí você entra na contramão para se desviar. Tem muitas pessoas que estão se desviando do caminho. Tem muitas pessoas que passam de lado. Tem muitas pessoas que estão entrando na contramão para não fazer a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você passar de lado, se você entrar na contramão, é bem provável que você dê de cara com outro carro. É bem provável que você dê de cara com Satanás. E você acabe vivendo um dia mau. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. É interessante que os religiosos até hoje ficam: mas por que o sacerdote passou de largo? A resposta é bem simples, a resposta não é religiosa. Não, é porque por causa da purificação, para ele não sujar as mãos, porque ele não pode tocar em algo que está quase morto. Não, a resposta é simples: não tem amor. As pessoas se desviam do caminho, não é por causa de pastor, não é por causa de igreja. As pessoas não tiram a mão do arado, não é porque estão cansadas, é porque não amam mais a Deus, não amam o seu próximo. É bem simples. Pode dar a resposta aqui: não, eu não quero sujar as minhas mãos. Não, eu estou tirando a mão do arado. Não, eu estou dodói, você não sabe o que aconteceu na igreja. Estou dando um tempo, só vou ouvir. As pessoas param e não fazem a obra porque não amam a Deus. É bem simples a resposta. Bem simples. Essa é a resposta. Está falando sobre salvação e sobre amar a Deus e o próximo. O resto é justificativa. O resto é historinha de Satanás para destruir vidas. A pessoa só desvia, porque não ama mais a Deus e não ama o seu próximo. As pessoas acham que amam a Deus. Nós nem sabemos o que é amor. Irmão, você pode fazer tudo. Você pode até ser o maior evangelista do mundo, porque você pode fazer qualquer coisa como um religioso. Agora, para você amar alguém, só tem o Espírito Santo. Com o amor humano,
social, podemos nos tornar a melhor e maior igreja da história, mas só com o Espírito Santo vamos conseguir de verdade amar a Deus e o próximo. Não sabemos o que é amor. Sabemos o que é religiosidade, mas não sabemos o que é amor. Esse mestre, ele até pregava sobre o amor, amar a Deus e o teu próximo, mas ele não sabia o que era amor. Eu quero amar só o meu grupinho, eu não quero amar o samaritano, eu não quero amar e orar por ele, eu quero que ele se arrebente. Eu quero só a minha família, se minha família estiver bem, tá bom. A gente não sabe o que é amor de Deus. A gente não conhece o amor de Deus. Tanto é que a maioria dos cristãos estão sofrendo com algo terrível, medo. E alguns sofrem tanto de medo que entraram na síndrome do pânico. Porque só o amor de Deus lança fora o medo. Sabe por que as pessoas se escondem, Adão? Sabe por que as pessoas se escondem do pastor? Não conseguem falar com Deus? Por causa do medo. Porque se tivessem amor, não teriam vergonha, se arrependeriam. Se soubessem o que é amor, não fugiriam de Deus, mas correriam para Deus. Quem tem amor, não foge, não se esconde. Não arruma desculpa, sabe o que é, Deus? Eu não queria falar com você, eu não consigo falar com o pastor. Só o amor de Deus lança fora todo medo. Só o amor de Deus lança fora todo medo. Fala para a pessoa que está do seu lado, só o amor de Deus lança fora todo medo. Quer vencer o medo? Quer vencer a síndrome do pânico? Deixa o amor de Deus entrar. Deixa o Espírito Santo entrar. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote veio e passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão é algo que mexeu com ele nas entranhas, é algo que mexeu com o coração, com as entranhas, que mexeu com a sua alma, com a sua mente, algo que mexeu com ele. Quando a gente vê alguma coisa e isso não mexe com a gente, tem algo errado. É falta de amor. É falta de amor. Ou pode ser muito amor, amor próprio, amor egoísta. Porque quando a gente vê uma desgraça, alguém totalmente envergonhado, coberto de feridas, não dava para ver quem era pela roupa. Porque sacerdote tem um tipo de roupa, levita tem outro tipo de roupa, judeu tem outro tipo de roupa, samaritano tem outro tipo de roupa. Não dava para ver pela cor da pele, porque o texto no original deixa bem claro, deixaram ele totalmente nu, não havia uma etiqueta para saber se ele era rico ou pobre, não havia uma etiqueta para saber quem ele era. A identidade, vestes fala de identidade, não tinha como saber quem ele era e de onde ele era. E o texto que fala que ele estava totalmente nu, no original diz que ele estava totalmente coberto de hematomas. Totalmente coberto por hematomas. Roxo de ter apanhado. Semi-morto, começou a amarelar. Não dava para saber qual era a cor da pele. Apenas que ele estava totalmente nu e totalmente coberto de feridas. Não dava para saber se era um familiar, um parente, alguém da mesma tribo, da mesma etnia. Não dava para saber se era uma pessoa
da mesma religião, da mesma religiosidade. Mas diz que o sacerdote entrou na contramão, o levita entrou na contramão, mas esse samaritano, que foi atacado, que foi xingado, que foi humilhado, que foi discriminado, que foi comparado com um porco, como Jesus tinha sido, foi o único que se moveu de íntima compaixão. Aquele mestre estava esperando a resposta de Deus. E a resposta de Deus teria que ser um judeu segundo a mentalidade dele. Mas a resposta de Deus foi diferente. E porque a resposta de Deus foi diferente, não é que ele não sabia, é que ele não aceitou. Eles sabiam muito bem que Jesus Cristo era Deus. Eles sabiam. Eles conheciam o texto muito bem. Muito bem. Não é que eles não entenderam, é que eles não o receberam. O texto deixa bem claro. Não o receberam. O texto não diz que eles não entenderam, diz que eles não o receberam. O samaritano, que subiu na cruz, que ficou como semi-morto, para nos dar vida e vida em abundância, para vencer a morte, o salário do pecado no nosso lugar, para nos dar vida. Não foi do jeito que eles queriam. Eles queriam um trono. O plano de Deus foi uma cruz. E por mais que já estava escrito, porque a cruz não era uma estratégia romana, é bem antes do Império Romano. Os textos sagrados e antigos mostram que a cruz já era parte da lei. E o texto sagrado e a lei já dizia que nenhum homem poderia ficar pendurado no madeiro depois do pôr do sol, porque senão a terra se tornava maldita.